Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Estou sentindo falta de vocês nas aulas, mas tudo bem, né? A gente sabe da realidade de cada um, de cada família, tá bom? Mas estão todos convidados, sempre serão bem-vindos às aulas online, quando quiser participar, quando conseguir, né, um dia poder participar com a gente numa aula online, serão recebidos de braços abertos, tá bom? Os colegas todos estão lá esperando vocês, ok? Bom, então hoje, quinta-feira, nossa aula é de matemática. Vamos entrar então na parte de matemática. Espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades de ontem, tá bom? Nessa semana vamos trabalhar as formas, né, as medidas de comprimento, medidas de massa e medidas de capacidade, né? Vocês vão entender um pouco melhor sobre cada uma dessas formas de medir algo, alguma coisa, tá? Então, para iniciar, eu vou colocar aqui um slide para vocês darem uma olhada, tá? Tirar minha cara aqui do meio e colocar só o slide para vocês verem. Bom, então lá na história da girafa e do médio-palmo, a gente percebeu que o médio-palmo ele tem um nome diferente, né? É uma lagarta, na verdade. Mas por que chamam de médio-palmo? Vamos entender isso já já. Então, inicialmente, é importante vocês entenderem que antigamente as formas de medir as coisas não eram como hoje, como que a gente hoje usa metro, usa a régua, né? Antigamente não se tinha esses instrumentos, então se utilizava os membros, né? No caso aqui, ó, vocês vão ver a polegada. A medida de polegada é a largura do dedão, né? Do dedo polegar. Então, essa medida a gente chama de polegada. O pé aqui embaixo, o pé, a medida com o pé. Quando a gente coloca um pezinho na frente do outro, é medindo 1, 2, 3, né? É a medida com o pé. E o palmo, que é daí que vem o nome do médio palmo, é quando a gente mede a distância de um dedinho mindinho para o polegar. Essa distância a gente chama de palmo. Aqui dá de ver melhor, tá? O palmo, então, é essa distância aqui entre o dedo mindinho e o dedo polegar, tá? Para exemplificar melhor, deixa eu só passar um pouquinho só esse aqui para vocês verem. Observem como essa criança aqui, ó. Então, vocês perceberam? Ele mediu ali a estante usando o palmo. E o movimento que a mão faz, abre e fecha, realmente é muito parecido com o movimento que aquela lagartinha lá, o médio palmo, faz. Por isso que o nome dele é médio palmo. Vamos ver de novo? Viu só? Então, essa é a forma de medir usando palmos, ok? Vamos voltar aqui, tá? Então, para iniciar essa aula, vamos assistir esse videozinho aqui que fala sobre essas medidas, tá? De comprimento, de massa e de capacidade. Vamos prestar bastante atenção nesse videozinho, tá bom? No dia a dia, fazemos muitas medições. Medimos comprimento, massa, capacidade. Felipe, você entendeu aquela aula sobre medidas? Entendi sim. Matemática é fácil. Poxa, Felipe, eu queria tanto pensar como você. Mas a gente mede o tempo todo, Sofia. Você usa régua na escola, não usa? Claro! Então você está medindo comprimentos. Para isso, poderia usar também uma fita métrica ou uma trena. Eu tenho 1,30 m de comprimento. E como 1 metro tem 100 centímetros, isso quer dizer que você tem 130 centímetros de comprimento. E por que usamos unidades de medida diferentes? Depende do que você quer medir, Sofia. Para coisas pequenas, usamos unidades menores, como o centímetro. Mas o comprimento desse corredor em centímetros, por exemplo, seria um número enorme. Então é melhor usar 1 metro para isso. Claro! E assim como o metro mede grandes comprimentos, existe o quilômetro, para os comprimentos ainda maiores. E 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1000 metros! Puxa, que longe! Sofia, e o que a balança mede quando subimos nela?
Ela mede nossa massa. Minha massa é 35 quilogramas. Quilograma é uma das unidades de medida para massa, mas há outras, como o grama, para pequenas massas. E 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. Muito bem! Já a tonelada é usada para medir grandes massas. E 1 tonelada tem quantos quilogramas? 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Nossa, é muito pesado! E para medir a capacidade de um recipiente, Sofia, você usaria litro ou mililitro? Depende do recipiente. Se fosse pequeno, usaria mililitro. Se fosse maior, usaria litro. Muito bem, você já tá pegando o jeito. Sabia que 1000 mililitros equivale a 1 litro? Que legal! 1000 metros é o mesmo que 1 quilômetro. 1000 gramas, 1 quilograma. 1000 quilogramas, 1 tonelada. E 1000 mililitros, 1 litro. Viu só como não era difícil? Pronto. Então, esse videozinho ele é muito bem explicativo, né? Bem fácil de entender essa questão do metro, dos centímetros, do quilo, das gramas, do litro e do mililitro, tá bom? Então, é uma introdução para a gente iniciar a nossa aula. Deixa eu tirar aqui agora. Vamos voltar para a apostila agora, tá bom? Então, vamos começar falando sobre o metro. Aqui. As medidas de comprimento, o metro. O metro é uma unidade usada para medir comprimentos. Então, a gente usa o metro para medir comprimentos, distâncias. Por exemplo, o centímetro é uma das menores unidades, ainda tem unidade menor do que centímetro. Vamos estudar o centímetro. O centímetro a gente usa para medir tamanhos, distâncias, tamanhos pequenos. Por exemplo, eu quero medir a largura do meu caderno. Então, eu uso centímetros, eu uso a régua para medir. Metro já é uma medição mediana. Por exemplo, eu quero medir a distância do meu quarto até a cozinha. Ou então, quero medir a largura de uma porta. Então, vou usar o metro. E o quilômetro mede distâncias longas, por exemplo, de uma cidade para outra, né? Não tem como medir com centímetros nem com metros, tem que ser quilômetros, tá? Quando vamos trabalhar com comprimento, nós utilizamos alguns instrumentos específicos. Por exemplo, esse aqui, a trena. A trena é um instrumento de medição de metro, e é usada geralmente em construções, né, para medir paredes, terrenos, né, os construtores usam bastante. Aqui do lado nós temos a fita métrica. A fita métrica é utilizada bastante por alfaiates, costureiras, né, que tira medida de roupas, de tecidos. E aqui a régua, que a gente usa em sala de aula para fazer medidas, né, na verdade a gente usa mais para fazer retas, né, durante as atividades, mas ela também serve para medir pequenos comprimentos. E o metro articulado também é utilizado bastante em construção também. Pinte aqui nesse espaço, tá? Aqui, somente o que podemos comprar por metros. Então, a gente tem aqui peixe, mangueiras, gasolina, corda e tecido. Você vai pintar somente o que a gente consegue comprar por metro, tá? Onde a gente chega no lugar e vai pedir, eu quero tantos metros disso, tantos metros daquilo. Então, você vai perceber aqui o que a gente consegue comprar por metro e vai pintar, tá? Aqui embaixo, na página 24, nós temos essa imagem aqui, tá? Nós temos uma reguinha aqui embaixo e temos 3 objetos, o lápis, a borracha e o clipe de papel. Vocês vão observar o tamanho de cada um deles, o comprimento de cada um deles e vão escrever nesse espacinho aqui o comprimento deles. Por exemplo, o lápis. O lápis está aqui, ó, medindo a partir do 0 e foi até o 13. Então, o lápis tem 13 centímetros. Você vai colocar aqui, 13. Tá bom? E a mesma coisa vocês vão fazer com a borracha e com o clipe, tá? Unidades de medida de massa. Você sabe qual é o seu peso?
Então, geralmente vocês, crianças, não têm noção disso, de quanto vocês pesam, mas o papai e a mamãe com certeza devem saber. Então, pergunta para eles quanto você pesa, e aí você vai escrever aqui o seu peso, tá bom? Em quilos, né? Quando a gente fala em peso, em medida de massa, é quilos. A Prof. Jace, está pesando em torno de 70 quilogramas, né? Vocês que são pequenos, ainda são magrinhos, né? Não sei agora nessa quarentena como é que tá a dieta de vocês, mas vocês devem pesar em torno de 28, 30 quilos, por ali, né? Então, pergunte para o seu responsável, se ele souber, você coloca aqui o seu peso. Circule o que compramos por quilo. Então, para ajudar vocês nessa aqui, é importante a gente pensar. Quilo é medida de massa, ou seja, quando você pesa alguma coisa, né? Por exemplo, quando você vai comprar queijo, você não vai comprar 1 quilo de queijo, né? Porque é muito queijo. Você quer comprar um queijo ali para comer com pão durante a semana, então você vai comprar gramas. Ah, mas aí eu quero comprar 2 quilos de carne. Ah, então a carne já é quilos, que é mais pesado, é maior quantidade. Então, quando você vai comprar algo que é uma quantidade maior, é quilos. Quando você vai comprar algo mais leve, mas em quantidade menor, é gramas, tá bom? Vamos observar essas imagens aqui, ó. O leite ele é líquido. Nesse caso aqui é o leite líquido. Quando a gente vai comprar o leite, a gente pesa, será? Será que a gente compra ele por quilo? Então, você vai pensar, se for por quilo, você vai circular, se não for, não. O arroz, a gente compra por pacotes, né? Será que o pacote do arroz, a gente compra ele no quilo, ou é líquido, ele é por litro, ou será que é por comprimento? O que vocês acham? Se for por quilo, você vai circular. O óleo, será que é por quilo, por litro, por metro? O que vocês acham? Suco. E as frutas? Será que é por quilo, por metro, por litro? E a carne? Tá? Então, vocês vão refletir, vão circular somente o que compramos por quilo. Certo? Próxima atividade aqui, vocês vão recortar de jornais, de revistas, produtos que compramos por quilo e colar aqui nesse espaço. Quem tem em casa aqueles panfletos de mercado com as promoções, vai encontrar bastante coisa para recortar, tá bom? Quem não tiver nada em casa para recortar, pode desenhar, tá? Coisas que a gente compra por quilo, beleza? Aqui na página 25, nós temos as 3 situações problemas aqui, tá bom? Vamos ver aqui essa primeira, a número 5. Que está dizendo assim, ó, vou tentar explicar da melhor forma possível, depois vocês tentam responder, tá? Em uma peça de tecido, há 24 metros e em outra, a metade. Quantos metros de tecido há nas duas peças? Então, olha só, uma peça de tecido tem 24 metros, então são 24 metros de tecido. A outra peça só tem metade de 24. Então, primeiramente, você vai ter que descobrir a metade de 24. O que é metade? É quando eu pego um valor e separo em 2 partes iguais. Tá bom? É como se pegasse uma fruta e cortasse bem no meio. Então, ficou 2 partes iguais. No caso aqui, são números, o 24. Vai ter que dividir o 24 em 2 partes iguais e descobrir qual é a metade de 24. Depois, com essa informação, vocês vão calcular quantos metros de tecido há nessas 2 peças juntas. Tá bom? Uma tem 24, a outra tem a metade de 24, que você vai descobrir. E aí, vocês vão descobrir quantos metros tem de tecido as 2 juntas. Tá bom? Vocês vão fazer o cálculo aqui e vão responder aqui. Resposta sempre escrita. Tá bom? Vale lembrar. Como assim escrita, professora? Quer dizer que em forma de frase. Porque a pergunta é assim, ó, quantos metros de tecido há nas 2 peças? Aí vocês vão responder, há tantos metros de tecido nas 2 peças, tá bom? Ou então, tem tantos metros de tecido, tá bom? Tem que ser em forma de frase. Resposta de situação problema tem que ser em frase, não é só o número, não. O cálculo você faz aqui e a resposta escrita você coloca aqui, tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu pegar outra cor. Na número 6... é o seguinte,
Para chegar até a sua escola, a Janaína anda 98 metros. Janaína já andou 63 metros. Quantos metros ainda faltam para ela chegar à escola? Então, a Janaína, ela percorre 98 metros para chegar até a escola. Ela já andou 63 metros desses 98. Eu quero saber quantos metros ainda faltam para ela chegar na escola. Então, você tem que pensar, será que é mais? Será que é menos, né? São 98 metros e ela já andou 63. E eu quero saber quantos ainda faltam. Então, tem que ler, reler, pensar bem para poder resolver esse probleminha aqui, tá bom? Não tenho receio de pedir ajuda para mamãe e papai, tá? E lembrando que o cálculo faz aqui e a resposta aqui do lado em forma de frase. E a número 7. Lúcia comprou 35 metros de fitilho. Usou 28 metros para bordar uma toalha. Quantos metros de fitilho sobraram? Então, ó, a Lúcia comprou 35 metros de fitilho. Você sabe o que é fitilho? Aquelas fitinhas, né? Ela usou desses 35, 28 metros. E eu quero saber quantos ainda sobrou. Então, novamente, leia, releia para entender, para identificar se é um cálculo de mais, de adição ou de menos, de subtração. Faça a continha e a resposta escrita, tá bom? Novamente, a Lúcia ela comprou 35 metros de fitilho e usou 28 desses 35. Ela usou 28. Eu quero saber quanto sobrou de fitilho, ok? E amanhã nós vamos trabalhar medidas de capacidade, litro e mililitro, tá bom? Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre massa, medida de comprimento, né? Centímetro, metro, quilômetro. Falamos um pouquinho sobre os quilos, né? E vamos falar amanhã sobre a medida de capacidade, que é o litro e mililitro, que é para medir líquidos, ok? Gente, então é isso por hoje. Boa atividade para vocês, tá? Então, vocês vão fazer atividade aqui na página 23, 24 e 25 até aqui, tá? Até as situações problemas. Ok? Um beijo para vocês e até amanhã.